Tu não está pensando que o céu é chato não, né? Eu não quero ir para esse céu chato que você está pensando que é. Os músicos Davi, Asaf e Jedutum estarão lá tocando instrumentos, cantando para sempre, fazendo músicas belas para o Senhor eternamente. Vai ser maravilhoso ver esse povo, mas todos eles pecaram. Agora imagina como é ver a face de quem nunca pecou. Ver a face daquele que é santo, santo, aleluia. João escreveu, 1 Epístola, capítulo 3, versículo 2: filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos de uma coisa: quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Aleluia. Apocalipse capítulo 22. Por favor, leiamos a partir do versículo 1, que diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. E me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E ele me disse: não faça isso. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E me disse ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, se suje ainda. Mas quem é justo, faça justiça. E quem é santo, se santifique mais. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Versículos 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Queridos, é bom estar de volta a esta cidade, ter o privilégio de pregar a palavra de Deus a um povo que ama o Senhor Jesus e a sua poderosa palavra. Pastor Pedro Aldi, que é o pastor presidente desta igreja, meu muito obrigado mais uma vez. Pastor Spurgeon, é um prazer revê-lo. Que a vossa família continue sendo guardada
pela graça e soberania do Senhor Jesus. Ao doutor Ítalo, sua esposa, meu muito obrigado. A irmã Miralda. Isso. E quero deixar meu abraço à deputada Mical, que sempre com muito carinho me recebe e tem abençoado a muitos. Cantor Breno, prazer revê-lo. Cantor Edson, que Jesus o abençoe e guarde a vossa família. Meu irmão e amigo Emanuel, que sempre está disposto a nos ajudar. Os meus livros estarão disponíveis. Eu lembro que da outra vez faltaram livros para atender os irmãos. Desta feita eu trouxe muitos livros. Tomara que falte de novo. Eu estou lançando uma coleção baseada no Antigo Testamento, intitulada Deus Fala. Deus fala em Gênesis, todos os capítulos do livro do Gênesis, comentados, explicados com sermões, mensagens diárias. E Deus fala em Êxodo. O livro da máxima manifestação de Deus do Antigo Testamento é o livro do Êxodo. Também estará disponível depois da pregação. Tem 2 livros da minha esposa, Mulheres Consolidadas, e o outro livro é Entre Elas e Deus. Também tem um livro voltado à liderança, Princípios da Liderança de Paulo. Nesse livro eu apresento algumas resoluções sob as quais Paulo decidiu viver em seu ministério. O último livro que lancei é Para Conhecer a Bíblia. É uma introdução bíblica. Nesse livro eu te apresento o contexto de todos os livros da Bíblia. Quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu, sobre quem, quais mensagens e personagens principais de cada livro da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. E tem um livreto, Aprendendo a Perdoar. Esse livreto custa R$20. Os livros maiores no site custam entre R$70 a R$80. Os venderei cada um a R$50. Queridos irmãos, vocês estão trabalhando subordinado ao tema até que ele venha. Desde a encarnação de Jesus, desde o seu nascimento, o Novo Testamento chama o tempo de últimos tempos. Na pregação de Pedro, em Atos 2, Pedro diz que ali se cumpre o que Joel havia dito. Nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado. Já em Atos 2, o Espírito Santo é derramado. E na pregação de Pedro, o dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás, já faz parte dos últimos tempos. Jesus disse em Mateus 24 que o amor de muitos se esfriariam. E desde quando Jesus esteve na terra, o amor dos homens já estava se esfriando e a cada dia que passa piora. Como Paulo profetizou a Timóteo, que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos a igreja viveria dias trabalhosos. Na primeira epístola, João escreve no capítulo 2 que já é a última hora. E ele diz que já é a última hora não para nós primariamente. Ele diz que uma das características de que a igreja vive na última hora são os falsos cristos. Falsos cristos no plural. Ou os anticristos. O anticristo é aquele que se levantará para tentar governar a terra no lugar de Cristo, se dizendo ser a única fonte de paz. Que até os judeus que ainda esperam um tipo de Messias acreditarão, depois voltarão atrás e se arrependerão, mas ainda pelo anticristo serão enganados. Mas João disse que um dos sinais de que estamos na última hora são os anticristos que saem de dentro da igreja. Esses anticristos são as pessoas que se opõem, que são contra o evangelho de Jesus. Uma das características de anticristos é fazerem parte de seitas. Toda seita, toda falsa igreja e falsa religião sempre tem
um tipo de profeta ou profetisa ou deusa ou Deus que coloca no mesmo nível de Jesus ou acima de Jesus. São anticristos. Essas são as características que a Bíblia já dá no tempo em que o Novo Testamento estava sendo elaborado, de última hora. E enquanto o mundo vive esses movimentos de última hora, Deus tem preparado um povo. Deus tem separado um povo. E esse povo percebe que aqui não é a sua morada eterna. Esse povo percebe que sua identidade não é terrenal. Paulo disse que nossa cidadania não está aqui. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 20. A nossa cidadania é do céu. Então essas complicações que a cada dia a gente percebe como características da última hora, é apenas um lembrete de que nós não estamos no lugar prometido. O arrebatamento da igreja acontecerá. O mundo viverá um tempo de grande tribulação. O mundo viverá um tempo de grande tribulação. Jesus voltará com a igreja para estabelecer o seu reino nessa terra. Durante 1000 anos, a igreja que foi arrebatada governará nessa terra. E as oposições governamentais que hoje são impostas sobre a igreja de Jesus cessarão. Em muitos países, em muitos ambientes, através de cultura, arte, mídia, a igreja tem sido perseguida, desprezada, menosprezada. Mas um dia, todo esse sistema governamental acabará. E a igreja que foi arrebatada voltará. Reinará nessa terra. E os homens viverão submissos à autoridade de Cristo representada pela igreja. A igreja hoje é o reino de Jesus invisível na terra. O mundo olha para nós e percebe um tipo diferente de governo. Por isso a música diz: eu não sou daqui. O mundo olha para nós e percebe uma nova cultura. Nossas palavras são diferentes, nossas vestes são diferentes, o jeito que moldamos e lideramos a nossa família é diferente, nossas músicas são diferentes, nosso estilo de vida não é terrenal, mas no milênio, esse estilo de vida será uma cultura imposta. Os homens, querendo ou não, terão que se submeter ao reino de Cristo através da igreja. E aqui eu faço uma ironia. Eu quero ver nesse tempo quem vai proibir a igreja de se expressar. Eu quero ver nesse tempo quem vai lançar fezes em sacolas nos pregadores de cruzadas evangelísticas, como eu já estive pregando. E pessoas vieram e se aproximaram das cruzadas e ligam seu carro no máximo volume para atrapalhar a igreja. Coloca o forró do bar no máximo volume para atrapalhar o culto. Nesse tempo, a igreja mostrará que só existe um rei e apenas um reino. Até que ele venha, nós vamos aos poucos demonstrando que o reino de Deus é um estilo de vida. Mas depois da volta de Jesus, e Jesus voltar para estabelecer seu reino na terra, sim, os homens serão regidos com vara de ferro. Com o cetro, Cristo governará. E eles se submeterão à igreja do Senhor. Depois do milênio, que serão 1000 anos de governo literal da igreja e Cristo na terra, o diabo será solto. E quando o diabo for solto, ele vai atrair esses homens para se levantar mais uma vez, pela última vez, contra os santos do Senhor. Cercarão a Jerusalém terrenal, querendo destruir todos os santos de Deus que farão parte do culto ali. Deus mandará fogo do céu. E nesse momento, todos aqueles que escutarem Satanás, porque durante o reinado da igreja,
não quiseram se submeter ao reinado da igreja, fogo de Deus descerá e destruirá todos aqueles que se unirem ao diabo. O diabo, então, será lançado no lago de fogo. Acontecerá, então, o juízo final. E no juízo final, esses que se uniram a Satanás e foram destruídos pelo fogo do Senhor, serão ressuscitados diante do grande trono branco. Aqueles que não ressuscitaram no arrebatamento da igreja, pois no arrebatamento só os santos ressuscitarão. Os ímpios continuarão mortos, mas no dia do juízo final serão ressuscitados e estarão em pé diante do grande trono branco, suspensos no ar. Céu e terra fugirão de diante do grande trono branco. Estará apenas o grande trono branco, Cristo o juiz, a igreja para julgar e os anjos como testemunha. Naquele momento, os ímpios na frente do trono, Jesus do outro lado do trono com a igreja e os anjos, suspensos no ar, julgando ímpio por ímpio. E todos esses serão lançados no lago de fogo. Esses lançados no lago de fogo serão atormentados para todo o sempre, pois o seu nome não foi achado no livro da vida. Agora, a partir do capítulo 21, nós temos o que é chamado na escatologia de estado eterno. Novo céu e nova terra nos são apresentados. Deus não apenas fará de novo, mas a Bíblia diz que Ele fará nova a terra e fará novo o céu. Isso significa dizer que Ele não vai fazer de novo. Isso significa dizer que Ele vai tornar novo tudo aquilo que foi contaminado pelo pecado. Novo céu e nova terra. Nesse estado eterno, eu vou pregar sobre o capítulo 22. O capítulo 22 mostra a anulação do que foi perdido no Gênesis por causa do pecado. Em Gênesis 3, nós temos a entrada do pecado no mundo. E o que foi perdido por causa do pecado, em Apocalipse 22, nos é restaurado. Eu digo nos é restaurado, porque só a igreja experimentará. Os ímpios já foram julgados, lançados no lago de fogo. Os crentes de todos os tempos, ressuscitados no arrebatamento da igreja. Os que morreram na grande tribulação, ressuscitados para governar no milênio, esses os crentes. E agora os crentes ressuscitados no milênio e os crentes que subiram no arrebatamento com o corpo glorificado estarão no estado eterno experimentando o que eu vou falar aqui. Então tudo que eu vou pregar a partir de agora será realidade na vinda do Senhor só para quem é salvo, só para quem pertence a Jesus. Não é para quem não é salvo, não é para quem vive na prática do pecado. Se você não é salvo em Cristo, se você não é salva na pessoa de Jesus, se você não crê na pessoa de Cristo para a sua salvação, você está a caminho do inferno. Mas se você recebe Cristo como seu único Senhor e Salvador, tudo que eu vou pregar aqui é para você também. Talvez você diga: pastor, eu não sou crente, eu estou visitando aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre. A questão é, o que eu vou mostrar aqui também pode ser para você, mas só se você quiser o Cristo do céu. Diz o versículo de número 1: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal. Rios corriam no jardim do Éden, e Adão experimentava a beleza e as riquezas dos rios que fluía a partir do jardim. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Adão peca, em Gênesis 3,
ele é expulso do jardim. E ninguém mais foi autorizado a voltar para o jardim. Aquilo que foi perdido como símbolo de prosperidade e paz permanente e duradoura no jardim, por causa da ação da serpente, o diabo, e pelo pecado de Adão, tudo aquilo que foi perdido lá, em Apocalipse 22, nos é resgatado. João está no estado, vendo a igreja na condição do estado eterno, e ele diz: eu vi que na Nova Jerusalém, no estado eterno, na morada celestial, tem um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono, do governo de Deus e do Cordeiro. A serpente fez Adão perder rios do jardim, mas o Cordeiro vai nos dar acesso à água que procede do trono do Pai. Aleluia! Esta água simboliza vida eterna, profundidade no conhecimento de Deus, pureza eterna, que só será possível ali nas mansões celestiais. O versículo de número 2 diz: no meio da praça, de um lado, do outro, ou seja, independente da posição em que João era levado, ele diz: eu vi a árvore da vida. Lembra que Deus disse a Adão em Gênesis 3, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não se alimentará dela. Adão prefere comer da árvore que Deus proibiu. A árvore da vida estava lá. Comendo-a, ele receberia ali a imortalidade. Mas ele abre mão do que podia e quer receber aquilo que Deus não lhe autorizou, pensando que era ele que estava no trono. Quando Adão é expulso, a Bíblia diz que Deus colocou anjos para protegerem o caminho da árvore da vida, espada que se movimenta, para que ninguém pudesse voltar a ter acesso à árvore da vida, a fonte da imortalidade, não pela árvore em si, mas pela obediência à palavra de Deus que havia sido dada, para não se alimentar da árvore errada. Só que aquilo que Adão perdeu em Gênesis 3, porque deu ouvido à serpente, quando você chega em Apocalipse 22, por causa da morte, do sangue, do Cordeiro, a Bíblia diz: a árvore da vida está na praça da cidade que a igreja vai morar. Aleluia! E essa árvore tem folhas que são para a saúde das nações, ou seja, para a saúde dos povos, aqueles que de todas as nações se submeterão ao governo de Deus e da sua igreja. Versículo de número 3 diz: ali nunca mais haverá maldição contra alguém, mas uma bênção que receberemos, anulação da maldição que entrou na humanidade em Gênesis 3, quando os nossos pais pecam, e por causa do pecado de Adão, o pecado e a morte entraram no mundo. A Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada, porque Adão era o líder da terra. Veio uma maldição chamada multiplicação da dor sobre a mulher a partir de Eva. Chegar no céu, as irmãs vão bater um papinho com a irmã Eva. Então vieram maldições sobre a terra, espinhos, cardos na natureza, vieram como maldição do pecado. A multiplicação da dor veio como maldição do pecado. A morte, Deus disse a Adão: do pó você veio, para o pó você vai retornar. Maldição do pecado. A partir daquele momento, muitas pessoas vivem, toda a humanidade, melhor dizendo, vive
debaixo da maldição do pecado. Mas por causa da ação de Jesus, nós temos uma esperança de que quando Ele vier, estabelecer o seu reino, julgar os ímpios e lançá-los no lago de fogo com Satanás, e a nova Jerusalém descer, o texto diz no versículo 3, a partir de agora não mais haverá maldição. Não, meu irmão, não mais haverão essas religiões que fazem trabalhos de machucar os outros, de ferir os outros, que se unem a Satanás para destruir casamento, para destruir família, para destruir saúde. Não mais haverá diabo nem pecado, por isso não mais haverá maldição. E quando eu digo que não mais haverá diabo nem pecado, eu não estou pregando a destruição da heresia adventista. Eu estou dizendo que sua ação será limitada, que na Nova Jerusalém o diabo não estará, que na Nova Jerusalém o pecado não estará, apenas os santos santificados pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito Santo, a noiva de Jesus, habitando na nova e eterna cidade santa. Ali não mais haverá maldição. Não somos consolados apenas pelos textos do passado, somos consolados também pelas profecias futuras. O rio perdido no Éden é resgatado na Nova Jerusalém, no estado eterno. A árvore da vida perdida no Éden é resgatada no estado eterno. A ausência de maldição que foi anulada no Éden pela presença do pecado, agora nos é resgatada. Não há maldição ali no lugar para onde a igreja está indo. Versículo 3 diz: nela está o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Outra coisa que foi perdida lá no Éden por alguns momentos no coração de Adão e Eva foi o trono de Deus. Se vocês prestarem atenção no que eu vou dizer, você será impactado como eu fui no que eu vou lhe dizer agora. Quando você abre Gênesis capítulos 1 e capítulo 2, você vai ver sempre a expressão usada para o nosso Deus: Senhor Deus, Senhor Deus. Mas quando lemos o Gênesis 3, que é no diálogo da serpente com Adão e o diálogo de Eva com Adão, se anula a palavra Senhor e só permanece o termo Deus. Em Gênesis 1 e 2, em Gênesis 1 nós temos Deus, em Gênesis 2 nós temos Senhor Deus, mas em Gênesis 3, quando o diabo começa a falar, se anula o senhorio. Só fica o termo Deus, mas se anula o governador, Senhor. Se anula o título que lembra a soberania de Deus, Senhor. Porque a proposta agora é Adão governar. A proposta agora é Adão mandar em tudo, sendo que ele já era, conforme a imagem e semelhança de Deus, para governar debaixo da direção de Deus. Mas a proposta da serpente agora é: Deus não precisa mandar, é você quem manda, é você quem faz, é você quem decide. Foi assim que Deus disse. Eva responde: não, Deus disse assim. Nem a serpente nem Eva usa o termo Senhor, porque no diálogo com Satanás, quem dá brecha para Satanás, quem dá lugar para Satanás, perde, sai de debaixo do trono de Deus. Agora é ele que se autogoverna. E quem escapa do senhorio de Deus se torna escravo de si mesmo. Mas quem é escravo de Jesus é príncipe nessa terra. Eu quero que ele me governe, eu quero que ele me domine. Só que Adão e Eva,
por algum momento, pensaram que eles agora é quem estava no trono, mas de repente foram enganados por Satanás. Pois é isso que o diabo faz com o ser humano: apenas te engana, te fazendo pensar que você está no controle. Por causa disso, os jovens desonram seus pais. Por causa disso, os jovens desonram seus avós. Por causa disso, essa geração tem dificuldade para respeitar autoridades, porque eles pensam que eles mandam em tudo. Deixa a vida levar, vida leva tu. Cala a boca pai, cala a boca mãe, cala a boca coroa, ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero da minha vida. Eclesiastes, nos últimos versículos do capítulo 10 e 11 diz: vai, jovem, vai vivendo a sua vida como você quiser, vai pelos desejos do seu coração. Só não se esqueça de uma coisa: o juiz, aquele que manda em tudo e em todos, vai requerer de você todas as suas obras. Por isso diz o pregador: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não adianta o homem tentar anular o senhorio de Deus. Se você não quer o governo de Deus no Evangelho, se você não quer o governo de Deus na Nova Jerusalém, na Cidade Santa e no Estado Eterno, você vai receber a punição, a sentença, a consequência do governo de Deus no lago de fogo, pois nem lá o capeta manda. É Jesus que tem a chave da morte e do inferno. É Jesus quem disse em Mateus 25 que aquele ambiente foi preparado para o diabo e seus anjos. Ali o juízo de Deus permanecerá. Porém, o trono perdido lá em Gênesis 3, no coração de Adão e Eva, nos é resgatado. Em Apocalipse 22, versículo 3, lá está o trono do Cordeiro e o trono do Pai. Isso significa dizer que só o Pai e o Filho governarão eternamente. Eu quero viver nesse lugar, eu quero viver nesse ambiente. A igreja concorda com isso. Eu quero viver num ambiente em que apenas a autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é evidenciada. Ninguém usurpa ninguém, ninguém demonstra abuso de poder nem de autoridade. Só Ele é Rei. Esse estado eterno é para quem serve a Jesus hoje, é para quem tem a esperança. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Quem pode dar glória a Deus? Quem anseia por esse governo? Aleluia! Como é bom dar glória a Deus quando a gente ouve dizer que o rio nos será resgatado. Como é bom dar glória a Deus quando a gente ouve falar da árvore da vida. Como é maravilhoso glorificar quando a gente lê que a maldição será anulada. Que legal a gente dá glória a Deus quando a gente lê apenas o trono de Deus se evidenciará. Mas o texto continua. Outra coisa que foi perdida lá em Gênesis 3 e vai ser resgatada em Apocalipse 22. Os seus servos o servirão. O diabo falou para Eva: agora quem manda é tu. Tu é a deusa, tu é a chefa, tu é a patroa, tu é a arcanja. O capeta falou para Adão: tu é o cara, é tu que manda, é tu que decide. E agora, irmão, sereis como Deus. Adão e Eva disseram: que bom, não vamos nos submeter mais, não vamos servir mais. A gente quer título, a gente quer pompa, a gente quer glória, a gente quer honra, a gente quer destaque. E isso continua na nossa geração. Brigamos por títulos, brigamos por cargos, brigamos para aparecer, brigamos para destacar.
cá, queremos nos impor, queremos sempre crescer, e ainda se multiplica a praga dos coaches que querem coachizar a teologia. Agora, e quando eu falo de coach, irmão, eu estou falando esses que querem coachizar a teologia. A gente não pode ser mais servo, todo mundo é general, todo mundo agora é chefe, todo mundo agora é líder, todo mundo agora é cabeça, e se multiplica a rebelião e as rebeldias do coração dos homens. Submissão? Humildade? Respeito? Não, porque você é estrela. Além dos coaches, temos as músicas antropocêntricas. Não, a roda vai girar, e você que está por baixo, servindo todo mundo, ajudando todo mundo, perdoando todo mundo, tu vai subir, a roda vai girar, quem está em cima vai descer, e quem está embaixo vai subir. Aí a gente escuta essas músicas antropocêntricas. Eita glória, o meu líder vai ver que eu vou crescer. Quem não me vendeu fiado na cantina vai ver, porque eu vou virar. Agora eu vou abrir uma loja, um restaurante, sei lá, uma lanchonete, e também não vou vender coxinha pra ninguém que não vendeu fiado pra mim. E começa aquelas projeções de vingança. Quem não quis casar comigo vai se arrepender. Eu vou ostentar, eu vou postar pra mostrar, olha o que é que tu perdeu. E começa, irmão, músicas antropocêntricas. E agora vem as mensagens antropocêntricas, ou seja, homem no centro. Você é top, você é bonitinha, você é o belo de Jesus, você não pode sofrer. E aí a gente vai se alimentando, o egocentrismo vai crescendo. Nem pedir perdão pelos pecados a gente quer, pois os falsos pregadores da hipergraça já dizem que nem existe pecado, não precisa confissão e não precisa arrependimento. Pronto, agora todo mundo é santo. O camarada nem confessar pecado mais quer. Pregar arrependimento, pregar inferno, pregar juízo final é ser torturador. A equipe da falsa igreja LGBT, alfabeto todo, agora está reagindo às minhas mensagens na internet. Isso não é um pregador, é um porteiro do céu, é um torturador, só prega inferno. Aí me marca. Pra que me marca? Se quiser reagir, não me marca, mas já que me marcou, eu vou lá e comento. E se tu não se arrepender, tu vai pro inferno de cabeça para baixo. Ou seja, esse tipo de gente só quer ser senhor. Mas de onde herdamos isso? Lá do Éden, lá do jardim. A dificuldade para se submeter, a dificuldade para respeitar, a dificuldade para dar honra a quem tem honra, a dificuldade para se submeter à liderança, a dificuldade para respeitar a missão e a autoridade do outro, veio lá do jardim por causa da serpente. Mas como é que vem o Salvador do mundo? O Verbo se fez carne, Deus se fez homem, Ele vem como cordeiro, Ele vem em humildade, e Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E agora Ele forma servos. E o que é a igreja? Um conjunto de servos por causa do cordeiro. Aquilo que foi anulado pela serpente, lá em Gênesis 3, em Apocalipse 22 está escrito: e os seus servos o servirão, e os seus servos o servirão. Aleluia. Sinto muito eu frustrar alguns aqui, alguns que estão fazendo a obra, alguns que estão trabalhando no reino. Aí você tem dia que você está cansada, tem dia que você está cansado. Você fala: um dia isso acaba, um dia eu vou chegar no céu e vai ser só descanso. Eu já ouvi pregações, até eu já preguei, eu já ouvi canções, até eu já cantei. Chegar no céu é só descanso, chegar no céu acabou tudo, chegar no céu é só prazer. Aí quando você vê Apocalipse 22, diz: não, quem é servo vai continuar servindo. Quem é servo vai continuar servindo, adorando eternamente. Adorando eternamente. Os seus servos o servirão. A Bíblia não dá muito detalhe sobre que tipo de serviço será, mas o texto diz que só será servo lá quem já é.
Eu gostei do glória e do aleluia. Vou repetir: só será servo lá quem já é servo aqui. Porque o texto não diz que vamos nos tornar servos lá. O texto diz: seus servos o servirão. Isso quer dizer que quem já é servo vai continuar servindo, porque o prazer de quem é servo de Deus é sempre servir a Deus. Aleluia! Agora, que coisa maravilhosa, versículo 4: e verão o seu rosto, e nas suas testas estarão o seu nome. Jesus tem um corpo humano glorificado. Jesus tem um corpo humano e glorificado. Ele não é uma luz ambulante. Ele não é uma alma como desses filmes espíritas, alma que fica andando para lá e para cá com aquela roupinha de Gasparzinho. Não, Jesus tem um corpo físico e glorificado. O Pai é Espírito, o Espírito Santo, já diz, é Espírito, e toda a plenitude da divindade nesse momento aqui estará na pessoa de Cristo, pois Ele é a lâmpada e a luz da divindade estará dentro dele. E a Bíblia diz que veremos a sua face. Vê Paulo, e quando eu chegar e ver Paulo, eu vou chamar Paulo e Silas Malaquias. E os filhos de Coré, para quê, irmão? Para tocar. Os filhos de Coré, salmistas, não Coré rebelde, mas os filhos do Coré que fazia salmos e cantava na tenda de Davi. Chama eles e os músicos, bora tocar aqui, bora fazer algo lindo aqui. Pelo amor de Deus, irmão, tu não tá pensando que o céu é chato não, né? Eu não quero ir para esse céu chato que você tá pensando que é. Os músicos Davi, Asaf e Jedutum estarão lá tocando instrumentos, cantando para sempre, fazendo músicas belas para o Senhor eternamente. Vai ser maravilhoso ver esse povo, mas todos eles pecaram. Agora imagina como é ver a face de quem nunca pecou. Vê a face daquele que é santo, santo, santo. Aleluia! João escreveu, primeira epístola, capítulo 3, versículo 2: filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos de uma coisa: quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Aleluia! Eu tenho saudade da minha avó, que me ensinou os hinos da harpa. Eu tenho saudade do meu pai, que me ensinou a pregar. Mas eu confesso a vocês, o maior desejo da minha alma é primeiro ver Jesus. É primeiro ver o Cristo que salvou a minha avó, que salvou o meu pai. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Não há ninguém tão lindo, não há ninguém tão belo, não há ninguém tão perfeito. Quem pode adorar o Cristo maravilhoso, nós o veremos face a face. E é o resgate do que foi perdido no jardim, irmão. Essa mensagem está enchendo a minha alma de alegria. Eu sei que tem gente que não suporta esse tipo de pregação, quer chave, quer porta, quer vitória. Tá cheio de igreja neopentecostal para te alegrar, mas a verdadeira noiva se alegra quando ouve falar do noivo. A verdadeira noiva quer saber que o noivo vem. Porque lá no jardim, o que é que Adão fez quando Deus veio na viração do dia? Se escondeu. Eu não quero ver a face dele. Eu não quero ver a face dele. Mas o pecado vai ser anulado e a igreja vai ver a face do Senhor Jesus. A face de Jesus. Só o céu para anular o que o diabo faz na terra. Verão o seu rosto, nas suas testas estarão o seu nome. Isso significa que os santos nunca se envergonharão de Jesus. Em Apocalipse 13, os homens terão a marca da besta. Os homens se orgulharão de pertencer a um sistema do anticristo, onde lhes garantirá
prosperidade financeira, mas na vinda do Senhor, no estado eterno, teremos apenas alegria em servir a Jesus. O versículo 5 diz: ali não haverá mais noite, não necessitarão. Está falando dos servos, preste atenção. Eu sei que a gente já disse que a cidade não precisa de lâmpada nem de luz. Agora, por que a gente diz isso? Porque a gente pensa que a glória iluminará apenas o lugar onde a igreja, a partir dali, viverá e governará o mundo, o planeta. Mas olha o que diz o texto: ali não mais haverá noite, e não necessitarão. Nós não temos cidades celestiais, nós temos os servos, que são muitos. Os servos estão no plural. Versículo 3, os servos o servirão. Versículo 4, os servos verão a sua face. Versículo 4, nas testas dos servos estarão o nome dele, significando pertencimento. Aí no versículo 5 diz: ali no lugar não haverá mais noite, e não necessitarão. Não é só a cidade que é iluminada, está falando agora dos próprios crentes, está falando agora dos servos. E não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus os ilumina. Aleluia! Uma luz que emana de Deus iluminará cada santo aqui presente. E agora, como vale a pena ser servo de Jesus, os servos do versículo 3, olha o que sobre eles é escrito no versículo 5: e reinarão para todo sempre. Que coisa linda! Só vai reinar quem é servo. O reino, o trono é para os servos. Aí João está vendo. João está vendo e está ouvindo tudo isso. E quando João está vendo e ouvindo tudo isso, para não ter dúvida no coração dele, nem no seu coração, diz o texto, versículo 5: o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Para você que está me ouvindo agora, pode achar complexo, pode achar profundo, assista depois, mas não duvide. Para você que está me ouvindo e dizendo: nunca ouvi falar disso, o que é isso? Está aqui em Apocalipse 22. Tu pode não entender, tu pode não se aprofundar nessa simples mensagem, mas uma coisa eu lhe digo: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Essa palavra é digna de toda aceitação. Para concluir a minha pregação, o anjo diz a João: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Acredita, João. Registra, João. Escreva, João. Não esqueça, João. O Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Tudo isso aqui vai acontecer, mas é para os servos de Deus. Se você está desviada do evangelho, você não é serva de Deus. Você é serva do pecado. Você é serva de Satanás. Se você está desviado do evangelho, você não é servo de Deus. Você é servo de seus próprios desejos. Você é servo do mundo. Você é servo da carnalidade. Você é servo de Satanás. Mas tudo que foi pregado aqui é para quem é servo de Deus. Mas sabe o que é interessante? A trombeta ainda não tocou. A igreja ainda não foi arrebatada. Isto significa que a porta está aberta e Jesus transforma servos de Satanás em servos de Deus, filhos das trevas em filhos da luz. Agora se coloque no lugar de João, por favor. Se coloque no lugar do João. Você arrebatada, arrebatado. E o que é que você está vendo agora?
Por favor, imagine, se coloque no lugar do John. E o que é que você está vendo agora? Eu estou perguntando para tu. Aí você responde: pastor, eu estou vendo um rio claro. E é o rio da vida. É claro como cristal. Aí eu vou dizer: e depois, o que é que você está vendo? Você vai dizer: tem uma praça linda. E independente da posição em que eu estou vendo a árvore da vida, pastor. E é saúde para as nações. E eu continuo dizendo: me fala mais dessa cidade. Aí você fala: pastor, ali é tudo belo, pois não tem maldição. E eu vi um monte de servo de Deus, marcados com o nome de Jesus na testa. Sou servo de Cristo, eu pertenço a Cristo. Mas o que é que você está vendo? Você diz: pastor, lá não anoitece. Por quê? Porque os crentes é tudo iluminado. São vestes resplandecentes, são corpos glorificados, e eles reinam para todo sempre. Aí eu te pergunto: o que é que você está sentindo? E você diz: alegria, empolgação, alegria celeste. Eu não quero sair daqui não, eu quero continuar aqui. Que ambiente lindo, que ambiente perfeito. A mesma coisa João está vendo, as mesmas palavras João está ouvindo. E de repente, quando João está vendo toda essa beleza e ouvindo todas essas palavras, alguém, só quem lê Bíblia, vai pensar e lembrar quem foi que interferiu, quem foi que interrompeu. João está vendo água, João está vendo rio, João está vendo árvore, João está vendo praça, João está vendo servos, João está vendo luz, João está vendo glória. Ele está encantado, ele está encantado, ele está encantado. É tudo chique, é tudo top, é tudo lindo, é tudo perfeito. Quando João está empolgado com a cidade, ergue-se uma voz no versículo 7 e brada: eis que cedo venho. Por que Jesus interrompe João? Porque ele está muito empolgado com a cidade. Ele está muito empolgado com a beleza, com as belezas da Nova Jerusalém. Jesus conhece o coração de João. Pastor, você não está inventando não? Bora para o texto. Olha a capacidade do John no versículo 8. Eu, João, vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo para adorar. João está no ambiente celestial, João está no céu, meu Deus do céu, e de repente ele vai se prostrar para adorar a criatura. Aí o anjo olhou e disse: meu Deus do céu que eu tô, o John está cometendo idolatria. Olha o que é que o anjo vai falar para o João: ei rapaz, não faça isso. Versículo 9, olha a autoridade do anjo: não faça isso, eu sou apenas conservo teu e de teus irmãos. Como é que o anjo termina a repreensão? Adora a Deus. O anjo faz João voltar a pensar no Cristo. O anjo faz João voltar a atenção para quem merece adoração. O céu é belo, Jesus é mais belo. O céu é lindo, Jesus é mais lindo. O céu é top, mas só Jesus é maravilhoso. E eu vou mais além: o céu só é céu porque Jesus está lá. O céu só é céu porque a presença maravilhosa dele está lá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Mas eu irei, vos prepararei lugar, e virei outra vez para vos buscar. Meu Deus do céu, que glória fraco. Para vos buscar e vos levarei. Completa o versículo: e vos levarei para mim mesmo. Primeiro ele vai te levar para ele. Primeiro ele vem te buscar para ficar com ele.
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, para que onde eu for estabelecer a autoridade, meu reino nesse planeta que eu vou fazer novo, você esteja comigo também. Quer mais um versículo então de alegria e esperança para nós? 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. O mesmo Senhor descerá no céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. E Paulo conclui: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. 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 É nesse momento, irmão, que esse texto vai ser tão real. Quem nos separará do amor de Cristo? Chegaremos lá e diremos: a tribulação não me separou, a angústia não me separou, a perseguição não me separou, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada me separou, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, nem a outra criatura me separou do amor de Deus. Ele me sustentou, Ele me sustentou, Ele me segurou até o fim. Igreja de Jesus, aquele que em nós começou a boa obra há de completá-la até aquele dia. Levante a mão, igreja. Quem pode adorar, diga: me santifica, Jesus. Me santifica, Jesus. Eu quero cantar com os anjos, eu quero ver a sua face. Me santifica, Jesus. Fica em pé dando glória a Deus. Glorifica Jesus, irmão. Tu tá na rua, mas tu é crente, irmão. Glorifica Jesus, irmão. Ah, Jesus nos dá sensibilidade para pensar nas coisas do céu. Nos dá sensibilidade para pensar no céu. O céu é mais do que destino, é real, é promessa. Foi preparado para nós. Ó Deus, fortalece o fraco, Jesus. Levanta o caído, Jesus. Reanima os cansados, Jesus. Aviva o seu povo, Jesus. Maranata, Maranata. As riquezas dessa terra não dão para comparar. Os sofrimentos também, comparado com o peso de glória, não é nada. Capacita o seu povo, Jesus. Capacita essa juventude, Jesus. Capacita os adolescentes, Jesus. Nos ajuda a entender que a nossa esperança é a sua vinda. Glorifica, irmão, glorifica pelo Cristo que no céu prepara-nos o nosso lugar e virá para nos buscar. Esse corpo cansado será transformado. Essas fraquezas não mais estarão na sua alma. Ele vem, Ele vem, Ele vem. O homem crendo ou não, Ele vem. Ele vem. A teologia liberal nega, mas a Bíblia diz: Ele vem.
Os ímpios escarnecem, mas a igreja diz: Ele vem, Ele vem, Ele vem. Onde está a primeira pessoa que vai entregar a sua vida para Jesus? Onde está a primeira pessoa que vai entregar a sua vida para Jesus? Você se afastou, mas quer voltar para Jesus agora. Corre. Corre, porque você precisa voltar antes que Ele volte. Você que nunca confessou Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas hoje você está com vontade de ser crente. Hoje você está com vontade de servir a Jesus. Você se afastou e quer voltar para papai, vem cá. Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você quer se entregar para Ele. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero pertencer a Satanás. Eu quero pertencer a Jesus. Então vem cá na frente. Vem cá na frente que a gente vai orar por você. A igreja está de pé para orar por você. Disse Jesus: vem você que está cansado. Vem você que está sobrecarregado, oprimido. Eu vou te aliviar e darei descanso para sua alma, disse o Senhor Jesus. Vem conhecer a verdade que liberta. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Igreja, só vai servir lá quem serve aqui. Você pode trazer alguém para Jesus agora. Você pode convidar alguém para entregar a vida dele, a vida dela para Jesus agora. Eu estou esperando você, filho, que seu pai já está pregando para você. A sua mãe está te dizendo tanto, volta para Jesus. Seus amigos estão orando pela salvação da sua alma. Vem para papai. Sai do seu lugar e vem para papai. Se algum crente aí do seu lado não te chamar, a salvação é individual. Venha, não tenha vergonha. Maior vergonha será ser julgado e lançado no lago de fogo, publicamente diante de todos os ímpios. Mas agora, a igreja está de pé para orar pela sua alma. Vem para Cristo, que eu vou entregar o microfone. Eu já preguei o que tinha de pregar. É você que precisa de Jesus. Jesus não precisa de você, não. Você precisa de paz. Você precisa de salvação. Você precisa de vida eterna. Vem para Jesus. Sai do seu lugar. Você está lá atrás, está no meio. Saia do seu lugar e venha para Jesus. Eu queria tanto os irmãos chamando. Eu queria tanto ver os crentes se movendo para ir em busca de alguém e trazer à frente. Desperta-nos, ó Deus. Talvez não tenha ninguém, mas na rua, publicamente, sempre pode ter alguém que ouviu essa palavra. E a igreja precisa orar por essa pessoa agora. Onde está a primeira pessoa que vai se entregar para Jesus agora? Canta algum hino de cruz aí, gente. Foi na cruz, pelo menos. Se tu me alma, Deus suplica e não recebe, confiando fica. Quando a igreja canta, Jesus quebra cadeias. Quando a igreja canta, Jesus quebra correntes. Vem para Cristo, ó cansado pecador. Vem para Cristo, moça. Vem para Cristo, rapaz. Aleluia. Vem para Jesus. Isso, um irmão conseguiu trazer alguém para a gente orar. Aleluia. Meu Deus, que guerra. Oh, meu Deus, desperta a sua igreja, Jesus. Onde está a segunda pessoa para papai? Irmãos, as pessoas se sentirão tímidas. Eu ficaria com vergonha. Esse tanto de gente em pé olhando para minha cara. O pregador acabou de falar que eu sou filho do diabo. Você tem que ir lá, meu irmão. O evangelho foi pregado. Cadê você que está orando para Jesus salvar a alma? Cadê você que diz que é pentecostal? O pentecostal, irmão, ganha a alma. O pentecostal não desiste das vidas. Ora, gente, eu quero orar por mais gente. Eu quero orar por mais pessoas. Isso aqui é a Assembleia de Deus.
Cadê a segunda pessoa que algum crente vai conduzir? Os missionários se mobilizem Aleluia. em nome de Jesus. Cadê a segunda pessoa que a gente vai orar? Essa é uma igreja missionária. Essa é uma igreja missionária. Onde um dia Missionários, os irmãos que estão preparados para isso, meus estamos em guerra. pecados Se mobilize. castigados Vamos trazer em vidas para Jesus. Em nome de Jesus. Foi Vem, moça, ali você que se afastou e está a caminho do inferno. Você que nunca entregou sua vida para Jesus. A Bíblia te chama de inimigo de Deus. e agora Venha para papai. Venha se reconciliar com Jesus. Tá vindo mais uma vida para papai, é isso? Foi na cruz, foi na cruz. Nessa hora todo mundo tem que ser missionário, irmão. Você é cheio do Espírito Santo. Meus Você é cheio do pecados Espírito Santo. castigando em Jesus. Foi ali pela fé, Tô esperando a terceira pessoa meus pra gente orar. olhos abri. Aleluia, aleluia, E aleluia, aleluia. agora meu Venha ser serva de Deus. Venha ser servo de Deus. Não adianta a pessoa, se a pessoa te disser não, não fique com vergonha, irmão. Sua missão é evangelizar. Quem salva é Jesus. Sua missão é chamar. Sua missão é convidar. Quem salva é Jesus. Quem sensibiliza o pecador é Jesus. Quem atraiu você para Cristo foi o Espírito Santo. Quem te salvou, quem te regenerou? O Espírito Santo. Mas alguém pregou. A gente só planta. A gente só planta. E quem faz a obra é a própria semente. Estou esperando a terceira pessoa. A gente insiste porque o diabo insiste em te matar. O diabo insiste em destruir sua alma. Mas a igreja persevera em ver sua vida salva. A igreja persevera em te ver transformada. Transformado pelo poder do Evangelho. Venha para papai. Estou esperando Quero ir a terceira pessoa para Jesus. mais profundo. Qualquer jovem, qualquer adolescente que aqui esteja, ouviu essa palavra Segura-me, e está desviada, volta para nunca vai Jesus hoje. soltar. Pode ser a última mensagem que Tão reunidos lindo glorificamos a Deus é na terra. cada Meu desejo é que a trombeta momento toque e Jesus venha para nos arrebatar. Cadê a que terceira me pessoa para papai? visite, faz de mim Vem, moça. o teu altar. Vem, Senhor. Vem, senhora. Vem, casal. Vem para Jesus. Quero ir contigo Toca mais onde a gente não profundo. toca, Jesus. Entra onde a gente não entra, Jesus. Segura minha mão, eu Entra onde a sei, gente não entra, Jesus. nunca vai soltar. Faz a sua obra maravilhosa na vida dessas Leva-me a pessoas. um lugar Gera fome pela sua presença no coração dessas almas, ó Jesus. onde só o Quebra Senhor cadeias, e eu quebra correntes espirituais. desfrutamos o Onde os demônios estão momento. segurando, prendendo essas Te pessoas. A amo, igreja meu ora papai. para que sejam livres, para que sejam livres, para que sejam libertos para que sejam libertas desse amor. pelo poder do Evangelho. E sentir eu sei Em nome de Jesus. que morro. Estenda as mãos para cá, igreja. Estenda as mãos, pelo menos, irmãos. Estenda as mãos, homens e mulheres. Essas almas estão aqui. Como a Bíblia as chama de alma, pessoas que têm personalidade, são responsáveis pelas suas atitudes. Agora querem Deus, agora querem a vida de Deus. A igreja vai orar, aleluia, e a obra quem faz é Jesus. A igreja vai orar, e quem traz cura, libertação e salvação é Jesus. Mas ore, irmão, ore. Peça para Jesus libertar. Peça para Jesus curar a alma desses que estão aqui na frente. Peça, liberta-os, ó Deus. Toca onde a gente não toca, Jesus. Entra onde a gente não entra, Jesus. Senhor, sua palavra foi pregada. Essas pessoas ouviram a sua palavra em nome de Jesus. Traz a vida, traz a água da salvação e sacia a sede dessas pessoas. Cura, Jesus. Traz cura. Repreende o desânimo. Repreende a angústia. Toda a depressão,
toda a ansiedade, a síndrome do pânico, doença na alma e na mente e no corpo, nós repreendemos agora, pela autoridade que há no nome de Jesus. Que essas vidas vejam suas famílias sendo restauradas, que essas vidas vejam a obra linda, feita, por onde eles passarem, porque o Senhor está levantando mais profetas, mais pregadores, mais evangelistas, e eles fazem parte desse despertamento. A partir de hoje, ó Deus, o teu Espírito gera santificação, regeneração, para no dia do arrebatamento gerar glorificação no corpo deles, em nome de Jesus. A igreja que ora, diga amém. O que a igreja tem ligado aqui é ligado lá. Os nomes foram anotados porque a igreja vai cuidar dessas pessoas. Eu agradeço essa linda oportunidade em nome do Senhor Jesus. Obrigado.